o estudo auxiliar para os tópicos a serem meditados. Amarildo Silva Miguel. Sejam bem-vindos e vindas ao canal Biblioteca Esotérica. Convido a todas dignos e dignas a se inscrever no canal e deixar o like. Caso necessário, assista o vídeo na velocidade 2x para não perder o foco. Estarei disponibilizando o recurso do YouTube Premium. Apenas me chame no Instagram @player333, meu Instagram de recursos gratuitos. Tema: o estudo auxiliar dos tópicos a serem meditados. Problemática: quais os significados das palavras apresentadas dentro do campo material e espiritual e de que forma elas se interligam? Justificativa: o esboço a seguir tem como objetivo o enriquecimento dos saberes dos tópicos a serem estudados para a evolução do autor dentro do campo espiritual. É importante deixar claro de antemão que o esboço a seguir não tem como objetivo apresentar as respostas para quaisquer questionamentos por se tratar de coisas além da sua compreensão atual, mas sim auxiliar na sua evolução. Além disso, apresenta as informações de pesquisas já obtidas pelo autor ao longo da sua jornada espiritual e a ligação dos temas entre si. Parte de suma importância para o seu objetivo. Objetivo geral: obtenção de conhecimento acerca das palavras-chave nos tópicos. Objetivo específico: interligação entre os mesmos dentro da compreensão do autor e auxílio para o futuro nos estudos espirituais. Fundamentação teórico-metodológica. A coruja. A coruja é associada à morte do velho e ao nascimento do novo, e também é usado como símbolo dos guardiões que cuidam das zonas baixas, umbral. Vemos a imagem da coruja, símbolo de uma vigilância constantemente alerta, nas mais antigas moedas atenienses. A coruja, em grego glaucos brilhante, cintilante, enxerga nas trevas. Um dos epítetos de Atena é a de olhos glaucos esverdeados. Em latim é noctua, ave da noite. Noturna, relacionada com a lua, a coruja incorpora o oposto solar. Observem que Atena é irmã de Apolo, Sol. É símbolo da reflexão, do conhecimento racional aliado ao intuitivo que permite dominar as trevas. Apesar de haver uma forte associação desta ave à escuridão e a sentimentos tenebrosos, o que é natural a um ser noturno, o fato de ela ter sido, devido às suas específicas características, atribuída a deusa Atena também a tornou símbolo do conhecimento e da sabedoria para muitos povos. A coruja é uma excelente conhecedora dos segredos da noite. Enquanto os homens dormem, ela fica acordada, de olhos arregalados, banhada pelos raios da sua inspiradora lua. Vigiando os cemitérios ou atenta aos cochichos no breu, essa embaixadora das trevas sabe tudo o que se passa, tendo se tornado em muitas culturas uma profunda e poderosa conhecedora do oculto. Havia uma antiga tradição segundo a qual quem como carne de coruja participa de seus poderes divinatórios, de seus dons de previsão e presciência. A coruja tornou-se assim atributo tradicional dos mânteis, daqueles que praticam a mântica, a arte do divinatio, da adivinação, simbolizando-lhes o dom da clarividência. Eis a ave da deusa da sabedoria e da justiça, atenta coruja, cujo pescoço gira 360, possuidora de olhos luminosos que, como Zeus, enxergam o todo. Devido a todos esses atributos, a coruja simboliza também a filosofia, os professores e nossa proposta de conhecimento sem fronteiras. Integrar todas as formas de conhecimento com olhar para o todo. Deusa da guerra egípcia, Neit. Uma análise de seus atributos mostra a Neit era uma deusa com muitas funções. De período de dinastia pré-dinásticas e início, ela foi referida como um desbravador de caminhos, WPW3.WT, que pode ter que se refere não só à sua liderança na caça e na guerra, mas também como um psiopon nas vias cósmicas e do submundo. Referências a Neit como desbravador de caminhos ocorrem em dinastias de 4 a 6 e é visto nos títulos de mulheres que servem como sacerdotisas da deusa. Tais epítetos incluem sacerdotisa de Neit, que abre todas as maneiras caminho, sacerdotisa de Neit, que abre os bons caminhos, sacerdotisa de Neit, que abre o caminho em todos os seus lugares. Eu saí de hipótese, talvez Neit deve ser visto como um gibão feminina de Vebvavet, a antiga Chacal, deus do Alto Egito, que estava associada tanto de direitos autorais em Vitória e como um psichopom para os mortos. Notas do autor. Frequentemente ligada aos deuses da sabedoria em diversos panteões, mas indo além é possível encontrar representações da mesma como companheira das deusas da guerra e da caça. Pode ser representada também como a astúcia e a arte de saber observar.
às situações e assim obter vitória. Palavras-chave: guerra, sabedoria, escuridão, enxergar, caminho. O carvalho, representada pelos antigos gregos como a árvore de Zeus. O carvalho tem na conotação religiosa uma ligação com a adivinhação, pois se acreditava que era possível se ler os mistérios a partir do som de suas folhas. Além disso, é ligado à sabedoria por conta da sua longa vida útil. O carvalho é uma madeira de grande valor e um ótimo material para diversas ferramentas usadas pelo homem, entre elas uma das ferramentas mais importantes para o guerreiro, o escudo. O escudo de guerra de boa qualidade geralmente era feito com carvalho e revestido com couro e bordas de metal. Dessa forma, representava um grande artefato para a guerra desde tempos mais remotos. Símbolo de força moral e física, como atesta sua expressão em latim robur, o mesmo termo utilizado para robustez e força. O carvalho representa a árvore por excelência, através dela, o centro ou o eixo do mundo. Na Idade Média, considerava-se que o carvalho tinha uma influência mágica sobre o tempo e a madeira de carvalho fazia parte das poções da feitiçaria que provocavam trovoadas e tempestades. Era a árvore de Zeus, na Grécia, de Júpiter, em Roma, e de vários outros deuses do norte e do leste da Europa. O bosque da deusa Diana estava cheio de carvalhos que eram também o símbolo da deusa. As coroas que homenageavam os soldados romanos pelos seus feitos nas batalhas eram feitas de folhas de carvalho e bolotas. Palavras-chave: força, sabedoria, guerra, arma, magia. Notas do autor. Ligações entre a coruja e o carvalho. Se analisarmos a ligação entre esses dois elementos para o estudo, é possível notar que ambos se associam em diversos setores como a guerra, a sabedoria, a lei, a adivinhação, comparando mesmo que não de forma 100% correta com a arte de enxergar em meio à escuridão, e algo que poderíamos definir como valioso como geral, se entende como de glória ou grande valor. Além disso, no panteão grego, ambos são associados a grandes deuses conhecidos. A coruja é a representação da sabedoria de Atena e o carvalho é a sabedoria ancestral de Zeus. A armadura. Sem muitos rodeios, talvez o mais simples dos tópicos a serem pesquisados. Tem a função de dar proteção ao corpo do guerreiro ou soldado, visto que há diferenças dependendo da aplicação desses adjetivos. Encontrada em diversas culturas e de diversas formas, se apresenta como um item de suma importância nas batalhas e de importância ainda maior para aqueles que necessitam de proteção por conta da especialidade em combate montado. A armadura, no sentido mais filosófico e espiritual da palavra, pode representar a proteção do indivíduo, mago, feiticeiro ou simplesmente homem com fé, contra as maldades e perigos visíveis no mundo físico e no sobrenatural. Fortemente associada ao combatente, é essencial para a proteção daquele que ingressa no mundo da espiritualidade. Notas do autor. Relação coruja-carvalho-armadura. Relacionados à guerra, 3 representações da arte da batalha. A sabedoria estratégica, a resistência e senadoria ancestral e a ferramenta de proteção do corpo do guerreiro. Essenciais para a compreensão de certos sonhos. O orixá. Nota do autor 1. Nesse tópico, o autor abordará os seus conhecimentos já obtidos acerca do tema por conta da longa data de estudo sobre os mesmos. Dessa forma, para evitar grandes delongas em informações, apresentará de forma didática o conhecimento prévio apenas para interligar com os demais tópicos. Orixá significa literalmente espírito, ori, evoluído, chá, e representa a elevação desse espírito na esfera das energias da natureza, esse atuando como representante das diversas energias da natureza, além de regência de termos humanamente conhecidos. Os orixás, além de representarem as energias da natureza e diversos campos humanos, também se tornaram responsáveis pela proteção e encaminhamento dos encarnados, dessa forma, os tendo como filhos e assim os auxiliando nessa vida. O autor deixa explícito que os orixás auxiliam e adotam os encarnados nessa vida porque essa regra não vem de longas datas. Nem sempre esses espíritos evoluídos tiveram a função de cuidar dos encarnados, mas se fez necessário com o tempo essa proteção por conta do fluxo da vida e dos planos maiores na espiritualidade. É importante analisarmos também que a crença no orixá ou num Deus que seja regente e arquiteto do universo não é uma obrigação com nomes e imagens, segundo o conhecimento repassado por guias de luz ao autor, e em diversos tempos da humanidade se acabava por louvar os mesmos deuses, porém com outros nomes. Os orixás mais conhecidos dentro da Umbanda Sagrada são Ogum,
Orixá regente da guerra, senhor da campina e das estradas, dono do ferro, do aço, do cobre e da metalurgia. Senhor também da tecnologia. Seu animal é o cachorro. Oxalá, regente dos céus e da bondade. Seu animal é a águia. Xangô, regente da justiça e senhor da pedreira. Seu animal é o touro, o leão e, em determinados casos, a coruja. Oxóssi, senhor das matas e da caça. Seu animal é o tatu, o javali e qualquer caça encontrada na mata. Iansã, regente do raio, do vento e das tempestades. Seu animal é o búfalo e a borboleta. Iemanjá, regente dos mares. Seu animal é a cegônia. Oxum, regente dos rios e águas doces. Seu animal é o pavão. Nesse tópico, o autor volta a lembrar que o conhecimento apresentado é raso e serve apenas para auxílio do objetivo maior desse esboço de artigo, que é a evolução espiritual a partir dos tópicos apresentados para pesquisa. Notas do autor 2. A relação entre o significado dos tópicos já apresentados e correlacionados com o tópico orixá se apresenta como representação do poder do espírito evoluído na nossa elevação espiritual, em parte com a sua regência material e espiritual. Dessa forma, poderíamos relacionar a guerra ao orixá Ogum, mas como o termo justiça também se apresenta para o estudo juntamente com a coruja, devemos nos lembrar da associação ao orixá Xangô, que também é descrito como um guerreiro dentro dos contos candomblecistas. O autor evita entrar mais a fundo nas lendas e cultos candomblecistas por conta de sua vasta riqueza em informações que, infelizmente, não serão de grande ajuda para o objetivo geral. Dessa forma, não enxerga a necessidade de apresentar o mesmo nesse esboço. O sincretismo. O sincretismo é, por essência, a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas, com reinterpretação de seus elementos. Partindo desse ponto, podemos avaliar que o sincretismo é uma peça fundamental na criação de uma nova religião que tem elementos retirados de terceira, se até a adaptação de uma religião já existente na antiguidade, recebendo e adaptando aspectos culturais religiosos de outra comunidade. O processo de sincretismo está intrinsecamente ligado às relações de comunicação entre grupos sociais heterogêneos, ou seja, com diferentes culturas, costumes e tradições. Quando ocorre o contato e se desenvolve um convívio entre estes grupos distintos, surgem adaptações nos vários aspectos culturais, fazendo com que um grupo absorva o sistema de crenças do outro. Um exemplo deste processo foi a adaptação e absorção que o cristianismo fez de conceitos das religiões pagãs na Europa durante a consolidação da Igreja Católica no continente. A Igreja utilizou os costumes e tradições dos pagãos em benefício da doutrina cristã, reconstruindo os discursos já estabelecidos nas sociedades pagãs em nome do cristianismo. Notas do autor. Para o enriquecimento da relação entre os tópicos, o sincretismo nos auxilia na compreensão que a denominação dos nomes dos elementos espirituais, diremos dessa forma para não se fazer necessário a especificidade de cada um deles nessa nota, é muitas vezes superficial e que é possível que as mesmas representações energéticas se apresentem em diferentes culturas, pois o espiritual não pertence a uma nação e sim à fé e à alma. Dignidade. Dignidade é a qualidade de quem é digno, ou seja, de quem é honrado, exemplar, que procede com decência, com honestidade. É um substantivo feminino, que vem do latim dignitate, que significa honradez, virtude, consideração. A dignidade de um indivíduo representa sua integridade moral, e um ataque a essa dignidade é caracterizado como danos morais, se na justiça provado o contrário, é cabível uma reparação do acusador. O indivíduo que incita, que afronta ou ataca a dignidade do outro é denominado ultrajante. Dignidade é também uma qualidade moral que inspira respeito e consciência de si mesmo. É o amor próprio, o brio. Porém, quando esse amor próprio torna-se exagerado, esse sentimento é transformado em orgulho, em soberba. O indivíduo que infringe qualquer padrão de dignidade, que faz trapaças, que é manipulador, que causa dolo, que pratica ações fraudulentas é enquadrado como um indigno, cretino, desprezível. Dignidade, no sentido jurídico, se entende como a distinção ou honraria conferida a uma pessoa numa posição elevada, com cargo ou título de alta graduação. No direito canônico, dignidade é uma indicação de um cargo eclesiástico. Dignidade segundo Kant. Para o filósofo alemão Immanuel Kant, de 1724 a 1804, a dignidade é o valor de que se reveste tudo aquilo que não tem preço, ou seja, que não é passível de ser substituído por um equivalente.
Dessa forma, a dignidade é uma qualidade inerente aos seres humanos enquanto entes morais e éticos. A dignidade é totalmente inseparável da autonomia para o exercício da razão prática. É por esse motivo que apenas os seres humanos revestem-se de dignidade. Conclusão. O autor deixa claro em seus pequenos tópicos a ligação que faz com os mesmos a partir de cada estudo. Porém, vale apresentar que todos esses conceitos se fazem necessários para a compreensão do objetivo maior e que, como já apresentado na introdução desse esboço, não tem o objetivo de trazer uma resposta definitiva, mas sim auxiliar na meditação dessas palavras-chave. A ligação é clara e direta. Todas apresentam ao autor um típico elemento já explícito ao autor por demais mestres, se assim é possível chamar, no estudo da espiritualidade e da magia que é comum de se encontrar em alguns discursos do guerreiro e do soldado. A justiça, a honra e a estratégia, além do primeiro passo para a compreensão do oculto, mesmo que esse seja de grande vastidão. Todos os elementos trazem características próprias, mas interligadas. Essas devem ser estudadas, pensadas ainda mais a fundo e levadas no coração por todo o caminho da espiritualidade, pois representam a essência do espírito do indivíduo que aqui escreve-se, levado em consideração aquilo que este servo já teve o direito de conhecer, e para evoluir e descobrir mais e principalmente, cumprir os seus objetivos nesse plano, deve-se lembrar que essa é a sua sina. Agradeço àqueles que me auxiliam desde já para a evolução espiritual e principalmente aos guias e espíritos iluminados pelo direito de saber e o auxílio do conhecimento em meu caminho.